O que afogou este trabalhador? Como as ruas da cidade apelidada de Grande Maçã mataram uma mulher em seu quarto? Por que andar com os cães causou a morte dessa pedestre? Como essas 3 pessoas morreram em Nova York? Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. O Bronx, em Nova York, no dia 2 de março de 2001. 3 funcionários da cidade de Nova York haviam recebido uma tarefa aparentemente fácil. É por aqui. O sistema de drenagem de um reservatório inativo estava entupido. Eles foram até lá para consertar o problema. Chegamos. Era um trabalho sujo. Esse lugar fede. Isso é podre, cara. Caramba. Quem é que vai entrar? Ninguém se voluntariou. Vamos tirar no 2 ou 1? Tá legal. No 3, 1, 2, 3. Droga. Que pena. Vai, coloca as galochas. Você tá adorando, né? Tô. Reggie foi o sorteado para entrar na água e estabilizar o barco. Vai, me ajuda aqui. O reservatório de Jerome Park foi construído em 1906. Sua missão era fornecer água potável para os moradores do Bronx. Na década de 90, ele foi desativado e drenado. A única água que havia no reservatório era 1 metro de água parada proveniente das chuvas. O colega de trabalho de Reggie começou a desentupir o ralo. O reservatório havia se tornado o local perfeito para a proliferação de mosquitos. E como sabe o Dr. Peter Lin, eles podem transmitir a mortal febre do Nilo Ocidental. Os mosquitos adoram água parada. Eles colocam os seus ovos na superfície da água, mas as larvas precisam de oxigênio. Por isso, eles têm esses pequenos tubos que se projetam para fora da água. É assim que se acasalam. Portanto, se eles encontrarem água parada, terão um ambiente perfeito. Nenhuma pessoa que more perto do reservatório quer que sua comunidade se torne uma incubadora de doenças. Por isso precisavam desentupi-lo. Assim não haveria esse monte de água parada, onde os mosquitos podiam depositar os seus ovos e, dessa forma, provocar um surto da doença. A tarefa não parecia nem difícil, nem perigosa. Tá legal, vai com calma. O que eles não sabiam era que desentupir o ralo teria consequências inesperadas, criando uma das mais poderosas forças da natureza. O que você tá fazendo, cara? Um vórtice. Segura, segura! Uma força da natureza que o engenheiro especialista em abastecimento de água, Richard Van Bruggen, conhece muito bem. Ao ser aberto, o ralo forma uma coluna de água que vem de todas as direções para a pequena área do ralo. A força da água correndo para baixo cria um vórtice semelhante ao modo como um tornado ou um ciclone são formados na atmosfera. Se um monte de água é puxado por um ralo pequeno, o excesso de água começa a girar e cria um vórtice. Vem, Reggie! Vem, cara! Vem! Aguenta firme! Força! Puxa! Puxa! E como o reservatório abrigava milhões de litros de água da chuva, o vórtice era gigantesco. A velocidade do fluxo, descendo por um ralo de 50 centímetros de diâmetro, alcança cerca de 10 metros por segundo. Um bom nadador tem uma velocidade de apenas meio metro por segundo. Portanto, nadar o mais rápido possível para fugir do vórtice seria inútil. Isso se tornou óbvio rapidamente para Reggie e seus colegas. Reggie! Reggie! Após chegar no ralo, não imagina um jeito possível de sair dali. O vórtice puxava Reggie na direção do ralo de 50 centímetros de abertura. Independentemente de quanto lutasse, ele não conseguiria resistir. É bem parecido com o toboágua.
Imagine que o corpo de uma pessoa está descendo rapidamente pelo tubo. O que aconteceria com seus órgãos, seu fígado, seu coração, tudo é empurrado para cima por causa da rápida velocidade do corpo. Os órgãos não conseguem acompanhar, portanto, todo o líquido do corpo corre na direção do cérebro. E o mais provável é que a pessoa acabe desmaiando. A força do vórtice empurrou Red e o enviou por 60 metros por dentro do cano. Ele só parou ao chegar a uma curva do encanamento. Provavelmente seus ossos foram esmagados quando ele foi obrigado a parar de repente. Tá vendo ele? Não! Tá vendo ele? Não! O impacto teve força suficiente para matar Red e acabar com o vórtice. Sam, cadê ele? Cadê ele? Red! Uma equipe de bombeiros teve que entrar no cano através de um buraco para retirar seu corpo sem vida. Red! Red Taylor era um nova-iorquino cujo trabalho era estabilizar o barco. Mas em seu destino estava uma estranha forma de morrer. Red! Fatos curiosos. O primeiro reservatório de Nova York foi construído em 1776. A cidade usou troncos ocos como encanamento. 95% do suprimento de água de Nova York chega ao consumidor através da gravidade. Os vazamentos no sistema da cidade desperdiçam até 136 milhões de litros de água por dia. Como as ruas de Nova York mataram uma mulher que estava em seu quarto? A rua simplesmente explodiu. Gramercy Park, Nova York, no dia 19 de agosto de 1989. Rachel Cooper tinha 29 anos de idade. Ela morava na ilha de Manhattan. E como a maioria dos nova-iorquinos, pagava aluguel. Seu apartamento no terceiro andar podia ser modesto, mesmo para os padrões de Nova York. Mas seu bairro era um dos mais bem cuidados da cidade. No dia, havia equipes nos túneis subterrâneos para consertar o sistema de calefação, que, segundo o historiador urbano James Nivus, precisa sempre de atenção. Todos os dias, uma parte de Nova York é escavada e tem alguém indo para o subsolo para trabalhar no encanamento, no sistema de calefação ou rede elétrica. É um projeto constante. Ele não é apenas um dos maiores sistemas do mundo, é também um dos mais antigos. Nova York é aquecida a vapor desde as últimas décadas do século XIX. A calefação a vapor é muito importante para Nova York e atingiu seu auge nas décadas de 30 e 40. Portanto, todas as construções icônicas de Nova York, como o Empire State, o Rockefeller Center e o Prédio das Nações Unidas, usam o sistema tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. Um sistema tão antigo tem muitos problemas. E nunca é fácil trabalhar sobre as ruas de Nova York. Tudo bem aí embaixo? Trabalhar com a estrutura de Nova York apresenta um risco inerente, porque, seja no caso da calefação da água ou da eletricidade, muita coisa pode dar errado. Enquanto Rachel se preparava para uma soneca no meio da tarde, ela não fazia a menor ideia de como um reparo de rotina podia destruir seu sono. Normalmente, os trabalhadores vão para o subterrâneo por causa de problemas no encanamento, segundo o engenheiro Philip O'Keefe. O principal motivo para a manutenção são vazamentos de água de tubos próximos a canos de vapor. A água que vaza respinga nos canos de vapor, provocando seu resfriamento. O vapor se condensa em água e se torna inútil como fonte de energia. Isso pode criar vários problemas para muita gente que usa o sistema de aquecimento central. Gente como Rachel Cooper, que dependia do vapor para aquecer sua casa. Os trabalhadores precisavam consertar rapidamente o problema. Achei! Legal, bom trabalho. Primeiro, eles encontraram e repararam o vazamento. Depois, eles precisavam drenar a água que havia se acumulado e, finalmente, poderiam abrir as válvulas e colocar o sistema para funcionar novamente. O processo pode levar poucas horas ou muitos dias, depende da gravidade do vazamento e das peças que precisam ser substituídas. Podemos ir! Ótimo. Várias horas depois, a equipe terminou o trabalho. Eles acreditavam ter cumprido a tarefa, mas se esqueceram de um passo essencial: drenar os canos. Milhares de quilos de vapor superaquecido estavam a caminho de colidir com milhares de litros de água acumulada.
Enquanto isso, Rachel dormia, inconsciente de que uma bomba estava prestes a explodir. A seguir, como o vazamento de água em um cano poderia provocar uma das maiores explosões de vapor de todos os tempos. É basicamente como a colisão de um trem de carga. Uou! Novos desafios. A moradora de Manhattan, Rachel Cooper, estava se preparando para uma soneca à tarde. Enquanto isso, uma equipe terminava os reparos num encanamento quebrado, cujo vazamento atingia um cano de vapor. Tudo o que eles tinham que fazer era reabrir a válvula para colocar o sistema de vapor novamente em funcionamento. Quando o trabalho terminou, a equipe havia se esquecido de drenar a água que tinha se condensado no cano. O procedimento correto é ter uma pessoa para drenar o cano antes de abrir a válvula de vapor. Este único erro disparou uma reação em cadeia mortal. Quantidades gigantescas de vapor seguiram diretamente na direção da água que a equipe se esqueceu de drenar, criando um fenômeno conhecido como golpe de Ariete. Você já deve ter experimentado o golpe de Ariete. Se morou em uma casa antiga com canos de vapor, parece que alguém está batendo no encanamento com algum tipo de martelo ou ariete. Por isso ele tem esse nome e é só um grande aborrecimento. Mas quando falamos de um sistema industrial, o volume de vapor é imenso e sua velocidade é muito maior. O golpe de Ariete pode resultar em forças extremamente destrutivas. Os trabalhadores ouviram o barulho que indicava que alguma coisa estava terrivelmente errada. É basicamente como a colisão de um trem de carga com uma conexão, uma válvula ou uma junta de expansão. Eles desconheciam a magnitude de seu erro. Apenas sabiam que precisavam correr o mais rápido possível na direção oposta. O vapor bate naquele monte de água e empurra tudo para frente. E isso literalmente faz com que a água, a uma velocidade muito alta, passe pelo encanamento, causando assim uma imensa explosão. O impacto do golpe de Ariete explodiu o encanamento, permitindo que milhares de quilos de vapor altamente pressurizado escapassem. O vapor a 120 km por hora provocou uma cratera de 6 metros de largura. A explosão destruiu tudo em seu caminho, inclusive o asfalto. A pressão foi grande demais para uma área tão pequena. A rua simplesmente explodiu. A explosão matou 2 trabalhadores e feriu 23 pessoas. Houve ainda mais uma fatalidade. Dentro de seu apartamento, Rachel Cooper dormia tranquilamente. Até ser acordada por um barulho violento. Seguido por uma chuva de lama e pedras. Rachel Cooper achava que havia alugado o apartamento de seus sonhos, quando na realidade estava pagando as prestações de uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Levou 4 horas até que o vapor parasse de vazar. Os moradores do prédio foram evacuados e só puderam voltar para casa 3 meses depois. Gramercy Park já foi um pântano. 1 milhão de carroças de terra foram necessárias para que o local se tornasse habitável. East Village, em Nova York, no dia 16 de janeiro de 2004. Laura Bell, de 30 anos de idade, era estudante e fazia o doutorado na Universidade de Colômbia. Para Laura, a única coisa mais preciosa que os estudos eram seus cães. Nos intervalos dos estudos, ela adorava levá-los para passear pelo bairro, um dos melhores de Nova York. Mas um perigo invisível havia tornado as ruas, normalmente seguras, mortais.
Frank Didick conhece bem as redes complexas que correm por baixo das ruas de Nova York. É bem impressionante que a cidade de Nova York tenha mais de 112 mil quilômetros de cabos elétricos subterrâneos. Túneis completamente cheios de fiação, que podem ter 2, às vezes até 3 ou 4 centímetros de espessura. É um verdadeiro espaguete de cabos. E essa fiação está abrigada dentro de câmaras subterrâneas. Há milhares dessas caixas enterradas sob a cidade de Nova York. A maioria delas coberta apenas com uma única placa de metal. Em condições normais, é perfeitamente seguro. Faz parte da arquitetura da cidade. Você não percebe quando vai atravessar uma rua. Muito pouca gente se preocupa com as tampas dos bueiros ou câmaras subterrâneas. Um pedestre sequer pensaria que aquela placa poderia apresentar algum tipo de risco. Quando algo tem tudo para dar errado e você decide pagar para ver, o preço... Laura Bell estava atravessando a rua como já havia feito centenas de vezes. Mas seus cães enlouqueceram no momento em que pisaram na tampa da câmara subterrânea. Existem riscos no sistema elétrico quando o isolamento dos cabos é deteriorado. Os fios não são estáticos. Na verdade, eles se movem com contrações e expansões por causa do frio ou do calor. E eles se mexem como cobras. Quando os fios expostos dançam, eles tocam nas laterais e topo das caixas, eletrificando toda a grade. Um perigo que o Dr. John Butt, patologista forense, conhece bem. A eletricidade não é tão complicada assim. A primeira coisa que você tem que ter é uma fonte de força e depois um condutor. Contanto que os elétrons possam se mover, há potencial de condução elétrica. Todas as vezes que um dos cães pisava na grade, recebia uma forte descarga. Mas Laura não tinha como saber o que estava acontecendo. Você não pode cheirar a eletricidade, não pode ver e nem sentir o seu gosto. Portanto, não existe como determinar se um objeto na rua está perigosamente eletrificado. Tudo o que Laura podia fazer era tentar acalmar os cães. Ela tentou puxar os cachorros em sua direção para descobrir o que estava acontecendo. Eles estavam agindo de uma maneira muito estranha. Ela não sabia qual era o problema. Os cães estavam tão descontrolados que ela pediu ajuda. Por favor, me ajuda. Passa pra cá. Um dos cães desmaiou. E isso salvou sua vida, uma vez que ele parou de receber choques. Ai, meu Deus! O choque atingiu Laura. Ela desabou no chão e, ao fazer isso, caiu em cima de um objeto metálico eletrificado. Ai, meu Deus! Ela recebeu mais de 100 volts de eletricidade, mas esta voltagem não era suficiente para matá-la. Você pode ter 200 mil volts passando por uma pessoa, mas se a amperagem for muito baixa, isso só vai arrepiar seus pelos. É a amperagem que mata a pessoa. A amperagem, ou a intensidade da corrente elétrica sobre as ruas, é de até 210 amperes. O número precisa ser 1000 vezes maior para matar alguém. A corrente elétrica passa pelo corpo e afeta o coração. Isso faz com que o coração pare de bombear o sangue, o que pode matar a pessoa em 1 minuto. Os pedestres tentaram ajudar. Tudo bem? 2 policiais foram correndo para o local. Mas todos eles levaram grandes choques. Portanto, ligaram para a emergência. Se você não começa a fazer a reanimação cardiorrespiratória imediatamente para restaurar a circulação no cérebro, a pessoa pode ter problemas muito graves e até morrer. A equipe de emergência chegou em 15 minutos. Ela só pôde ser retirada quando a equipe da emergência chegou. E eles usaram uma maca de plástico para levantá-la. O plástico não conduz eletricidade. Portanto, os paramédicos conseguiram removê-la sem receber nenhum choque. Mas já era tarde demais. Seu coração havia parado. Laura Bell amava a energia especial da cidade,
sem perceber que o que tornava Nova York elétrica também a levaria a uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Nova York tem mais de 140 mil quilômetros de fiação elétrica. Há cabos que estão embaixo da terra há mais de 70 anos. Todos os dias, mais de 1000 pessoas morrem eletrocutadas na América do Norte. O maior número de choques nas ruas ocorre no estado da Flórida. Nova York é uma cidade como nenhuma outra, onde desentupir um ralo é uma operação cheia de surpresas. Tirar uma soneca pode ser explosivo. E andar com os cães pode ser chocante. O trabalhador, a dorminhoca e a dona de cães. Todos eles queriam um pedaço da grande maçã, mas tudo o que provaram foram estranhas formas de morrer. Versão brasileira, DPN Santos.